Bom, a gente ficou um trabalho chamado de Agricultura 5.0, Inovações, Trajetórias da Agricultura Brasileira e os Desafios Climáticos, escritos por Diana Luiza Bartuchello. E aí, esse texto, ele traz como ideia principal explorar como a agricultura 5.0 e as inovações tecnológicas, elas podem contribuir para o desenvolvimento da agricultura brasileira, especialmente relacionado aos impactos das mudanças climáticas, impostos pela mudança climática. E essa pesquisa, ela enfatiza a importância da sustentabilidade e os avanços tecnológicos no setor agrícola, uma vez que o Brasil ele é um país onde a questão da produção de alimentos ela é muito importante na questão mundial. Então, como contribuir para a sustentabilidade, como o avanço tecnológico pode contribuir para essa agricultura, é fundamental, já que a gente tem uma grande extensão territorial e uma produção agrícola muito alta. Então, esse trabalho ele teve como objetivo geral compreender o processo de adoção e uso de ferramentas da inteligência artificial no âmbito da agricultura 5.0 no Brasil, identificar a relação entre inovação tecnológica e desenvolvimento da agricultura, analisar os processos de incorporação dos avanços tecnológicos na agricultura brasileira e descrever as ferramentas tecnológicas aplicadas à agricultura brasileira e sua capacidade de superação dos problemas climáticos. Não. Eu falo a metodologia. Não, vai eu. O trabalho ele foi dividido, ele é o seguinte, ele é um trabalho de pesquisa exploratória, certo? Ele fez uma análise descritiva com enfoque nas inovações tecnológicas, utilizou o método de estatística descritiva, ele fez uma abordagem qualitativa, onde ele envolveu a redução de dados, categorização, interpretação e elaboração de um relatório. E essa pesquisa ela teve como principal a parte bibliográfica dela, ela utilizou a base de dados da Cielo e do Google Acadêmico, e onde ele fez o levantamento de artigos, entrevistas e análise de resenha. E a coleta dos dados estatísticos foi feita através do censo agropecuário do IBGE. Esse trabalho é um TCC de graduação, né, dessa aluna Diana, e é um trabalho bem interessante. A gente até comentou, né, que o nível é bem alto para um trabalho de graduação, porque ela realmente fez um histórico de todo o passo a passo da agricultura, desde o 1.0 até a 5.0. E a proposta do professor foi que a gente pegasse esse trabalho, jogasse na IA, e tivesse esses resultados de resumo. É por isso que a gente está apresentando em tópicos, porque a IA ela faz... A IA ela faz esse trabalho de resumo, mas sempre nós que nos utilizamos delas, a gente faz esses ajustes de adaptação à proposta da temática que a gente vai trabalhar. E aí, já que a gente falou da inteligência artificial, o que é importante entender é que você tem que usar ela como sua aliada. De que forma? Você precisa saber o que você vai perguntar a ela, os comandos, quais são os comandos que você vai dar para que ela lhe dê as respostas reais, os fatos verídicos do que realmente está ali. E é importante também você ler o trabalho para que você possa ver se o que ela lhe respondeu está coerente com o que realmente está escrito. Exatamente. É o diálogo, porque às vezes ela trata o tema de maneira generalizada. Isso. E você vai adaptar aquilo que você quer para a proposta, né? E ela fez realmente o resumo, mas a gente fez umas adaptações porque a gente está relacionando com o programa, relacionando a temática da aula com o nosso programa. E aí a gente trabalhou 5 pontos. A gente trabalhou a questão da ideia principal, a gente trabalha a questão dos objetivos, os resultados. Esses são os comandos que a gente colocou para os resultados, a metodologia, as considerações finais, e teve mais 2 coisas que a gente conversou com ela. A questão da relação da agricultura 5.0 com a agroecologia e da agricultura 5.0 com o desenvolvimento territorial. Porque, assim, não é só usar a IA, é saber usar. Isso. Os comandos que você vai colocar lá na descrição é que vai te dar as respostas precisas. Né?
Então, quanto mais detalhes você colocar no comando de pergunta, você vai ter a resposta mais perto do que você deseja. Então, a metodologia que ela já falou, os resultados aparecem assim, mas ela faz muitas considerações desses resultados, inclusive algumas críticas ao projeto de agricultura 5.0. Eu coloquei só esse é uma figura de lá, é uma figura do projeto da Jales, né? É do trabalho. Ela tem, nos resultados, ela apresentou vários gráficos, porque ela quer fazer o levantamento, ela fez um levantamento desde 1900 até 2017. Tá fácil. Então, Quer explicar aqui? Então, ela fez esse histórico aqui do trabalho dela e, como resultado, ela apresentou essa figura, o que é um resumo de uma fundamentação teórica que já está dentro do trabalho. Então, ela faz esse resuminho aqui, que é muito interessante, até chegar na 5.0, que passa, como foi o passo a passo da agricultura desde 1900. Então, de 1900 a 1950, a nomenclatura é a agricultura 1.0, a baixa produtividade, a mão de obra familiar, os instrumentos manuais, a agricultura de subsistência e a venda de excedente, né? Eles consumiam o que produziam e vendiam o excedente. Então, a principal característica é a tração animal, o trabalho braçal mesmo. Na 2.0 já é a parte da Revolução Verde. Então, já a monocultura, monodisciplinar, os commodities, os insumos sintéticos e a pesquisa adaptativa. Então, de 1950 a 1990, o processo ficou considerado como agricultura 2.0, que é a Revolução Verde. Na 3.0, já tem os sistemas integrados. Aqui já começa a utilizar essa pesquisa sistêmica que vai avalorar mais a eficiência da agricultura, que é de 1990 a 2015. A intensificação, a agricultura multidisciplinar, o alimento seguro, a eficiência e a pesquisa sistêmica. Na 4.0, já é a agricultura de base biológica, que tem essas características aí, sistemas complexos, transdisciplinar, multifuncionalidade, insumos biológicos e pesquisa complexa. Até chegar à agricultura 5.0, que é a inserção da tecnologia da inteligência artificial. E ela faz algumas pontuações. Cultura de precisão. Ela faz algumas pontuações. Primeiro, que o sistema 5.0 na agricultura tem um alto custo. E ela faz um levantamento de que somente 28% das propriedades rurais têm acesso à internet. Então, se não tem acesso nem ao básico, que é a internet, não vai ter a condição de ter uma agricultura desenvolvida, né? Não vai ter o desenvolvimento que o 5.0 tem. Então, essa 5.0, que é a grande escala da produção, ela está lá naqueles 28% do grande agro, né? E outras considerações que ela faz a respeito do desenvolvimento dos agricultores. Ela faz uma ponderação com relação até o nível de escolaridade dos agricultores, para saber onde o nível de escolaridade é maior, se a produção também vai estar de acordo com... Faz uma correlação. E ela apresenta alguns gráficos, o trabalho está... O professor postou, o link está lá, vocês podem ver esses gráficos, que eles vão dar uma ideia desse desenvolvimento da agricultura 1.0 até chegar na tecnologia de inteligência artificial dentro dos campos de agricultura. Que quem vai explicar isso aí é Cristiano. Bom, pessoal, para se montar, já falaram muito bem, né, da produção da agricultura, e vale salientar que a gente está no programa de doutorado, dentro do semiárido brasileiro, né, dentro do semiárido brasileiro. Então, uma região, embora a agricultura brasileira hoje já esteja no 5.0, a agricultura de precisão, quando se olha para o interior, principalmente do Nordeste semiárido, ainda se vê agricultores da agricultura 1.0, né? 1.0, usando a enxada, tração animal, produção muito baixa, né? De subsistência, aquela agricultura de subsistência. Então, não tem como ter desenvolvimento econômico, social e ambiental, não foram dadas as condições. Né? Então, como Patrícia disse, 28% da agricultura, né, tem essa precisão, essa 28%. E não é só ter internet,
também é o básico, é o principal, chegar à internet de qualidade, mas também qualificação, As né? marcas. As máquinas, De alto tudo isso, toda uma conjuntura, né? Ele mostra no histórico que o Brasil passou de importador de alimento a grande exportador, a grande produtor, um grande exportador de alimento. E dentro dessa temática, a gente vê, sobretudo no semiárido brasileiro, muita gente passando fome. Então, existe até uma contradição, né? Como é que um dos maiores produtores de alimentos mundiais, né? Produtor de commodities, e ao mesmo tempo, boa parte da população está vulnerável, né? A questão da fome, vulnerável à questão das mudanças climáticas, né? Que é outro foco do trabalho, a questão das mudanças climáticas. A agricultura de precisão, ela tem como trabalhar essa precisão maior dentro da questão ambiental, né? Então, quando se fala de agricultura de precisão, trabalhar melhor a produtividade, mas também cuidar da questão ambiental, social, e que haja ganho, né, ambiental, social e econômico. Repetir de novo, porque ele não ouviu. Foi o tempo que eu tenho. Bem, Um palestrante, bom dia. bom dia. Está falando bem, continue, por favor. Então, assim, ao pessoal que acaba de chegar, a gente está falando da agricultura 5.0, né, que é a agricultura de alta precisão, que o Brasil ele implementou essa tecnologia. Então, tanto é que o Brasil passou de importador de alimento a um grande exportador de alimento, né? Produção. No entanto, a gente ainda vê, sobretudo na nossa região, semiárido, né? Brasileiro, a gente vê agricultores que ainda estão na agricultura 1.0, né? Trabalhando aí na enxada, tração animal, baixa produtividade, exposto, né? De forma vulnerável exatamente, a manejo inadequado do solo. Então, assim, baixa produtividade, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade também ambiental e social, né? Um conjunto. Então, o que é que está faltando para melhorar? A Patrícia falou agora há pouco, apenas 28% das propriedades elas têm a tecnologia 5.0. Então, se a gente for analisar, menos de um terço, né? 28%, praticamente um quarto. Né? Então, é preciso que haja, ela faz esse contraponto, professor, na dissertação dela, que embora seja uma dissertação... TCC. Né? Desculpa, um TCC de graduação... Porque é bem avançado. Melhor do que muitos artigos, né? Bem complexos. E numa linguagem bem linguagem bem agradável. Fala do conteúdo dele, fala da parte da mudança climática, né? Sim. Ele fala muito da questão das mudanças climáticas. Ele, na verdade, ela diz assim, que a gente não precisa... que o foco não deveria ser combater a mudança climática, mas saber conviver com ela. Então, a 5.0, ela pode auxiliar nessa questão da convivência com essas mudanças climáticas. E aí, nos seus resultados, ele traz quais são voltados. Porque tem adaptação e mitigação. Isso. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois, exatamente. Tem que fazer os dois. Aí ele diz lá, quando ele fala da questão das mudanças climáticas, ele diz a adoção de melhores práticas de manejo para reduzir a produção, a pressão sobre os recursos naturais e minimizar a emissão dos gases de efeito estufa. Outra coisa que ela diz que é muito importante é a questão de destaca a importância dos modelos e simulações que avaliem o uso da terra e as dinâmicas agrícolas, apontando para a necessidade de avaliar o cumprimento das metas da Agenda 2030 da ONU em relação às mudanças climáticas. E aí as limitações elas foram reconhecidas, como os meninos já falaram muito, na questão do enfoque atemporal de análise, e as sugestões que elas fizeram foi para as pesquisas com eficiência que promovam a agricultura digital. Bom, então, alguma pergunta sobre o trabalho? A gente tentou expor de uma maneira bem... Ele está com a referência. Já teve. Pergunta também, só um comentário para citar esse quadro aí.
A figura. Se você perceber, nós temos, né, hoje no Brasil, Todas, de todas as. todas essas. E é isso que o Cristiano colocou. Ainda tem gente vivendo lá em 1900. Eu tirei isso porque lá na minha rede não eu encontro pessoas em todas essas. Sim. Esse avanço, né, dentro da agricultura. Até dentro de uma mesma região a gente encontra. Você vê propriedades vizinhas, às vezes, uma está no ponto zero e outra em 5.0. Então, não tem como você competir, vamos dizer assim, nem em produtividade, né, nem Qualidade. Até porque essas mudanças requerem muito investimento. E apesar das políticas, né, que vem para investimentos, etc., ainda assim existe essa dificuldade dos rurais menos esclarecidos, né, de avançarem com essas questões. É tanto isso que ela coloca essa questão da escolaridade também, do conhecimento, né? O agricultor que tem mais conhecimento de adaptações climáticas, de mensurar todas essas limitações que ela coloca aí, ela diz que avança muito mais onde o nível de escolaridade é mais alto. Eu queria só fazer mais um outro ponto. Você vê assim, por exemplo, o agricultor, que ele está no ponto zero, ele não quer ser agricultor, porque ele vê aquilo como sofrimento. Então, vai para a escola, eles almejam outras coisas. Agora, o filho do agricultor que está lá no 5.0, Ele estuda para ser isso, né? para dar continuidade, para aumentar. Se Né? vê ali, Dinheiro gera dinheiro. gera muito dinheiro. Só para vocês terem ideia, bilhões ou bilhões, né? O agro gera no Brasil. Lembrando que esse desenvolvimento tecnológico da agricultura levou à necessidade das reformas agrárias, né? Que o trabalhador manual conseguia atividade profissional. Aí, como da terra, essa pessoa que senão eles vão virar uma massa de pessoas sem uma atividade produtiva. E aí, ó, só para finalizar, para quem chegou depois, a ideia do professor era que a gente utilizasse a inteligência artificial e conversasse com ela sobre o trabalho. Então, a gente leu o trabalho, a gente pediu para a inteligência artificial ler o trabalho, e aí a gente foi tendo um diálogo com ela, fazendo perguntas, ela foi respondendo, a gente foi vendo se concordava ou não concordava com o que ela estava nos dizendo. E aí, para finalizar, a gente só dizer às meninas, aí a gente deu os seguintes comandos de pesquisa. Primeiro, qual é a ideia principal do TCC, depois, os objetivos do trabalho, a metodologia, que ela foi resumindo em tópicos, assim, a gente achou bem mais prático para apresentar. Os resultados, essa figurinha eu coloquei porque eu achei importante, porque eu queria dizer sobre a fundamentação teórica dela, que foi explicar da agricultura de 1900 até os dias atuais. Ela faz até 2017, porque o trabalho dela, o ano do trabalho dela foi 2019, ela faz uma referência até 2017. Então, ela faz toda essa explicação do processo de produção. E a gente comentou aqui, discutiu, que muitos ainda estão aqui em 1900, hoje, porque ela encontrou os dados e 28% só das propriedades rurais, elas têm acesso a tecnologias. Então, muito pouco à vista a quantidade de agricultores que nós temos. A conclusão, e agora aí, a gente fez duas últimas perguntas, dois novos, que foi a relação da agricultura 5.0 com a agroecologia e qual é a relação da agricultura 5.0 com o desenvolvimento territorial. E aí, o que foi que a gente conseguiu dialogar com ela? Que a incorporação das tecnologias da agricultura 5.0 com a inteligência artificial e a automação, ela pode ser utilizada para otimizar as práticas agroecológicas, melhorando a gestão de recursos naturais e aumentando a resiliência às mudanças climáticas. A agroecologia, ela promove uma biodiversidade e interdependência dos sistemas agrícolas, o que pode se beneficiar com o uso de ferramentas tecnológicas para monitorar e gerenciar essas interações e garantir o equilíbrio ecológico. A pesquisa, ela pode contribuir para entender como as inovações tecnológicas podem ser aplicadas. A pesquisa que ele fala aí é do trabalho, tá? Pode contribuir para entender como as inovações tecnológicas podem ser aplicadas de maneira que respeite os princípios agroecológicos, com o uso mínimo de insumos químicos e a promoção do sistema de produção que favoreça o meio ambiente e as comunidades locais. E a agroecologia, ela pode se beneficiar da coleta e análise de dados da agricultura 5.0, permitindo ajudar e identificar as práticas que são, ao mesmo tempo, produtivas
e sustentáveis. E com relação à agricultura e o 5.0 e o desenvolvimento territorial. O aumento da produtividade das propriedades rurais pode fornecer uma base econômica mais robusta para as comunidades, estimulando o desenvolvimento local. A sustentabilidade ambiental, os recursos naturais, quando utilizados de forma responsável, protege o meio ambiente e assegura a viabilidade a longo prazo das atividades rurais. E a inovação e o empreendedorismo, a introdução de novas tecnologias e práticas pode incentivar o espírito empreendedor entre agricultores, levando à criação de novos negócios e serviços relacionados à agricultura. Então, quanto mais tecnologias, mais avanços na agricultura. E a crítica é justamente a falta de recursos para as pequenas comunidades que não podem chegar a ter uma produtividade mais... Qualificação. E a qualificação. São os 3 pontos, né? Não tem mais 3, pode passar. Sim, por fortalecimento da comunidade, a promoção de práticas de agricultura colaborativa e a formação de redes entre agricultores, as cooperativas, né, podem fortalecer a coesão social e permitir que as comunidades se apoiem mutuamente, facilitando a troca de conhecimento e recursos. Até os bancos hoje promovem esses cursos de qualificação dos pequenos agricultores, né? Qualificação da mão de obra, a pesquisa pode indicar a necessidade de capacitação e treinamento nas novas tecnologias, resultando em mão de obra mais qualificada, que atende demandas do setor agrícola em evolução, que beneficia o território como um todo. E as políticas públicas e planejamento. A análise dos impactos de inovação tecnológica na agricultura pode ajudar na formulação de políticas públicas mais eficazes, que incentivem o desenvolvimento sustentável e a adaptação às mudanças climáticas, contribuindo para um planejamento territorial mais integrado. E é muito importante essa questão da